Queridos irmãos, saúde e paz. Se Deus permitiu, 2026 chegou. Feliz Ano Novo. E hoje é 4 de janeiro, pelo menos quando você está participando deste culto. Eu espero que você tenha passado uma semana juntamente com irmãos, amigos, familiares, vizinhos, colegas, que você tenha conseguido mandar mensagem para as pessoas, recebido mensagens, tenha quebrado algumas barreiras de distância, tenha aproveitado essas festas de final de ano para se aproximar das pessoas. E, como falamos, nosso culto hoje ele é virtual. Nós estamos num domingo sabático para que toda a equipe possa descansar. E, se Deus permitir, no próximo domingo, dia 11, teremos o nosso primeiro culto, juntos, celebrando a ressurreição, que é a ceia do Senhor, que é a nossa mensagem. A mensagem da igreja é que Cristo ressuscitou, a morte foi vencida, e essa mensagem tem que ser espalhada para todos os lugares. Estou também aproveitando para descansar um pouquinho com a família, e assim renovando nossas forças, porque precisamos, porque cremos que em 2026 teremos muitos desafios. Não sabemos quais são, mas o que importa é que o Senhor sabe. Deus já está lá no 31 de dezembro de 2026. No dia de hoje, nós vamos louvar ao Senhor, trazer uma reflexão de encorajamento para você, não uma receita de bolo, porque isso não existe, mas de princípios espirituais que norteiam nossas vidas, que dirigem nossas histórias. E tenho certeza que você, que é membro da PIB de Cascadura, ou vocês que são nossos amigos e nos acompanham também pelo mundo virtual, possamos ser, baseados na palavra do Senhor, homens e mulheres bem-aventurados em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Mas é necessário que saibamos como viver. Isso não significa que não teremos lutas. Para dizer a verdade, o que seria de nós se não tivéssemos as lutas? São através delas que o Senhor nos testa, que o Senhor nos prova, que nós exercitamos a nossa fé, assim como as nossas emoções, o nosso físico, a nossa mente, sempre existirão. O descanso só acontecerá na eternidade no céu. Enquanto nós estivermos aqui, viveremos muitas aventuras e juntos poderemos fortalecer uns aos outros. Nós vamos louvar ao Senhor cantando um cântico antigo, do Renascer Praiser, que vai falar a letra do tema que eu vou pregar hoje, sobre a obra que Deus começou em nossas vidas, Ele vai terminar. Aí você louva o Senhor e daqui a pouquinho eu volto com um texto bíblico para a gente ler, ok? Meus filhos ao redor.
Vocês puderam aí trazer à memória esse louvor antigo, aí eu acho que da década de 90, alguma coisa desse gênero. E eu vou ler um texto que se encontra no livro, na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipe. No capítulo 1 de Filipenses, em alguns versículos que nós vamos ler. E o contexto, a realidade, era uma realidade de prisão. O apóstolo Paulo ficou muitos anos da sua vida, do seu ministério, preso. Mas não era porque ele batia na mulher, porque ele era ladrão, desonesto, mentiroso, falsificador, pedófilo ou qualquer outra coisa. Ele estava preso por causa de Jesus, por pregar o Evangelho. E eu e vocês não sabemos o que é isso. Não sabemos o que é ser perseguido nesse nível. E aí, quando nós lemos os textos bíblicos, precisamos lê-los de forma reverente, de forma crente, e sempre na perspectiva de aprender os princípios que estão ali, para que a gente possa seguir na nossa missão nessa geração. Primeiro capítulo até o 21 diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o princípio até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto das minhas prisões e na defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós eu tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação ou expectativa e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. E o versículo 21, bem conhecido por todos nós: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, quando nós lemos esse texto, nós ficamos impactados, nós ficamos envergonhados, mas ao mesmo tempo desafiados a viver o Evangelho de uma forma mais plena, mais genuína e corajosa. E já que estamos iniciando um novo ano, como pastor de vocês e amigo de vocês, precisamos sempre trabalhar na perspectiva de que tem muita coisa para fazer. O Evangelho precisa ser pregado a todas as nações, e essa missão foi confiada a mim e a vocês. Se alegre por isso, aproveite o dia de hoje
e alinhe a sua agenda. Aproveite o dia de hoje, primeiro domingo do ano. Estabeleça padrões de conduta, estabeleça metas, objetivos que visam proclamar o reino, engrandecer o nome do Senhor e fazer com que você possa ser protagonista nesse reino, protagonista da sua vida em Cristo. E assim nós vamos seguindo. Nesse momento convido você a adorar o Senhor também. Vamos cantar uma canção, Vencedores por Cristo, antigo, que fala da minha canção, e daqui a pouquinho eu volto para a gente refletir sobre a palavra do Senhor. A tua palavra eu escondi dentro do meu coração, para lembrar sempre de ti e não perder a visão, pois tu és o meu Deus, pois tu és o meu Salvador, só tu és o meu Deus e a minha canção. Só tu és o meu Deus e a minha canção. Minha canção.
canção, minha canção. E aí, matou saudade? Você que é batistossauro dessas músicas lindas, mais antigas, com uma letra que nos traz reflexão sobre a nossa missão e aquilo que Jesus tem feito em nossas vidas. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto aqui que acabamos de ler, foi escrita por Paulo, assim como as outras 12, o apóstolo Paulo vai escrever 13 cartas. E essa aqui é uma das cartas das prisões, como Filemão e Colossenses também, em que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, foram 3, ele sempre estava cumprindo a missão. E todos nós sabemos que o contexto era um contexto do Império Romano, era um contexto que não havia a liberdade plena da pregação do Evangelho, existia uma liberdade controlada, e se alguém ousasse um pouco mais, prestaria contas ao Império. E nós sabemos, os Evangelhos nos mostram isso, a vida de Jesus nos mostra isso, que tem um custo quando você quebra algumas barreiras, quando você sai da caixinha, quando você rompe barreiras das quais Deus nos manda fazer, tem custo. O apóstolo Paulo, então, ele vai escrever essa carta, nesse caso aqui Timóteo está com ele, saudando os irmãos que se reuniam na igreja de Filipe. Essa carta foi escrita aí pelo ano 60, 62, segundo historiadores. Sempre tem uma margenzinha para baixo ou para cima, mas era o contexto da década de 60, era um contexto de 30 anos dessa igreja que nasce, 30 anos que Jesus havia morrido, e o evangelho sendo pregado, os apóstolos, os primeiros apóstolos ali, discípulos de Jesus, alguns em Jerusalém, outros seguindo para outras cidades, e o apóstolo Paulo, que tem um ministério exponencial na sua jornada, Deus vai levá-lo aos gentios, aos estrangeiros, aos povos, às nações. Então, e ele cumpre isso cabalmente. No dia de hoje, nesse primeiro domingo, eu gostaria de trabalhar com vocês alguns princípios, os quais os irmãos já conhecem. É trazer à memória, ruminarmos um pouco sobre essa perspectiva de um novo ano que começa. 2025 já virou história, sempre precisa ser revisitado em alguns momentos para que nós lembremos de algumas coisas, mas sempre olhando para o futuro, para que nosso presente seja um presente equilibrado, seja um presente espiritual e obediente à palavra do Senhor. E aí, quando nós lemos esse texto, e ele escreve essa saudação aos pastores, aos diáconos, a paz, aquela saudação de sempre, ele fala da alegria. Então, fica como sugestão para você, já nessa primeira semana do ano, leia o livro de Filipenses, a carta, são 4 capítulos. Você vai a base dessa carta é a alegria. É aquela alegria que ela não é circunstancial, mas é aquela alegria do Espírito Santo, porque o apóstolo Paulo vai escrever em prisão. Vai ter privado de si o segundo bem maior que nós temos, que é a liberdade, que é depois da vida. Nosso bem maior é a vida e o segundo bem maior é a liberdade. E nós precisamos usar bem essa liberdade em todas as suas esferas, para que nós não deixemos que ela seja perdida. Talvez no ano que passou você ficou aprisionado por algumas coisas. Não deixe que esse novo ano aconteça a mesma coisa e você viva com liberdade. A lei perfeita, diz a palavra do Senhor, é a lei da liberdade. E Jesus veio para nos libertar. E se Cristo vos libertou, verdadeiramente sois livres. Então, essa alegria que ele tinha, a alegria de poder pregar o Evangelho e a alegria de poder suportar a perseguição, que para os discípulos, os servos de Deus, sempre foi honra. Se você no ano passado sofreu perseguições, se alegre com isso e se prepare, que talvez esse ano será um ano que o bicho vai pegar, como a gente costuma brincar, que talvez as trevas militarão contra a sua vida, contra a sua casa, ministério, família, carreira, não sei, até mesmo sua saúde. Muitas enfermidades que as pessoas têm são setas de Satanás para tentar nos enfermar, tentar nos adoecer e nos tirar da missão que nós temos. Precisamos ter esse discernimento. Diante disso, essa alegria que ele traz,
E ele escreve para a gente essa alegria que vem da alma, que vem de Jesus. Então, não adianta nós pregarmos um evangelho que não tem alegria. E essa alegria é vista em nós. Significa que nós não vivemos reclamando. Isso significa que nós não vivemos murmurando. Sempre falo isso para vocês. Crentes chatos, enjoados, que existem por aí, graças a Deus não tem na PIB de Cascadura. Esses crentes mimimi, qualquer coisinha está murmurando, qualquer coisinha está reclamando. Nós suportamos tudo por causa de Jesus. E precisamos ter o discernimento. E essa alegria é a alegria que nos dá contentamento. É essa alegria que deu condições do apóstolo Paulo escrever essa carta, inspirada pelo Espírito Santo, sagradas letras para mim e para você, de um apóstolo que viveu coisas extraordinárias por amor a Cristo e por amor à igreja. Então, quando nós olhamos esse texto aqui, ele fala da alegria, sempre com alegria, você precisa viver isso. Ele fala de intercessão, da intercessão. Você é o intercessor? Ele estava preso orando pelos irmãos e ao mesmo tempo os irmãos oravam por ele. Se você não é uma pessoa que se dedica à oração, querido irmão, querida irmã, você está em apuros. Se você não é uma pessoa que se dedica à intercessão, quando você ora pelas pessoas, quando você pega a sua agenda e coloca o nome de pessoas, para que a sua oração possa fortalecer, não é uma corrente de oração, conectados com Deus e fortalecendo um irmão, fortalecendo uma irmã, oração pelos missionários, oração pelos governantes. Nós precisamos de homens e mulheres que governem a cidade, o estado, o país e as nações, que possam cumprir a lei para que nós tenhamos vidas mais tranquilas como cidadãos, como trabalhadores, como empreendedores, e possamos ter a liberdade de pregar. Oração. Tem ralado o joelho? Convido você esse ano a ralar mais o joelho ali na beira da sua cama, no lugar secreto, intercedendo por pessoas, no horário que Deus levantar você para isso, no horário que Deus te despertar para isso. Além dessa alegria, o versículo 5 fala sobre outro princípio, que é a cooperação. Nós não podemos esquecer que quem opera todas as coisas é Deus. Eu e vocês não temos poder para nada. Nós cooperamos com o Senhor nos salva, o Senhor nos faz nascer de novo para uma missão e nós vamos cooperar com Deus. Uma vez que nós cooperamos com Deus, nós cooperamos uns com os outros. Nós não competimos uns com os outros. Cooperação não tem nada a ver com competição. Então essa cooperação era importante e continua sendo importante para que o reino continue sendo pregado. Nós batistas temos então na nossa história de 416 anos o princípio da cooperação, e aqui no Brasil são 154 anos de que as nossas igrejas elas são autônomas na sua governança local, a sua autonomia local, mas nós cooperamos umas com as outras, plantando uma nova igreja, participando de projetos. Então as nossas juntas missionárias, elas existem porque as igrejas estão cooperando umas com as outras. Mas essa cooperação precisa ser cada vez mais consolidada. E aí é o marido cooperando com a esposa cooperando com o marido, os pais com os filhos com os pais, irmãos com irmãos. No seu local de trabalho, você coopera, você agrega valor. Você não deixa o bicho pegar fogo, você não deixa o seu colega, que às vezes pode ser medíocre naquilo que ele faz, né? Você vai lá e ajuda. Talvez o dono da empresa que você trabalha não seja o melhor patrão, mas quem é o teu patrão e o meu é o Senhor. Então você vai lá e faz o negócio certo, porque a Bíblia diz que nós cooperamos com Deus em todas as coisas. Nós cristãos, nós discípulos de Jesus, nós somos partes na solução, não nos problemas. O apóstolo Paulo então fala sobre essa cooperação, como eles estavam juntos, e no próprio início da carta estava escrito Timóteo, que era o filho na fé. Ele treinou Timóteo, que depois se torna um grande pastor no futuro. Diante disso, dessa cooperação que ele pontua aqui, ele vai caminhando, falando sobre a questão da saudade, ele vai falando sobre a questão do amor. Ele diz assim: para que aproveiteis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia
de Cristo, sinceridade, excelência, amor, até o dia de Cristo. Que dia de Cristo é esse? A volta de Jesus, se a nossa geração estiver viva, ou o nosso dia de Cristo. O cristão, quando morre, é o dia de Cristo dele. E para nós cristãos, a morte, passaporte é portal para a eternidade. Então, ele sempre traz, eu fico imaginando o apóstolo Paulo sentado ali na prisão, o desafio de ter chegado, né, um papiro para ele escrever lá, o papel para ele escrever, a caneta e a tinta, os desafios, isso custava caro. E quando nós olhamos para o movimento de logística, de tecnologia, queridos, isso é milagre de Deus. A palavra dele está conosco. Não era fácil não, hoje temos muitas facilidades e muita gente não aproveita isso. Ele vai dizer das prisões, mas ele diz o seguinte: eu estou aqui preso, mas por causa dessa prisão, a fama de Jesus, o evangelho estava sendo pregado na guarda pretoriana, o pretório, que era o governo, que era o ambiente de domínio. Para nós entendermos que o evangelho vai em vários lugares, e nós precisamos entender que muitas vezes Deus permite que nós passemos por algumas tribulações ou nos leve a alguns lugares que a gente não gostaria de ir para poder levar o evangelho para alguém. São mistérios que precisam de discernimento, de entendimento, mas que precisamos saber qual é a vontade do Senhor. O apóstolo Paulo, como referência que nós temos de um servo de Deus, de um escravo de Cristo, de alguém que abriu mão de toda a sua história por causa do amor de Jesus. Eu e você, então, somos chamados a viver isso todos os dias, segundo a graça de Deus. Ele vai falar sobre a questão da verdade, a pregação do evangelho. Ele vai dizer que uns pregam por vaidade, por interesse pessoal, por interesse financeiro, por inveja. Alguns estavam pregando o evangelho para provocar o apóstolo Paulo, porque ele estava preso. Essas notícias chegavam para ele. Eu fico imaginando que alguns zombavam dele, porque ele estava preso. Talvez na hora do café, em algum momento, ela está vendo aquele apóstolo lá, está lá preso, né? Tá vendo? Ele era um mentiroso, estava preso por Jesus. Quem dera, eu não sei se um dia eu irei para a prisão, do jeito que a coisa está tão estranha, né? Já vivi situações que tem pessoas que gostariam de me botar preso. E se um dia eu tiver que ser preso pelo amor de Jesus em qualquer lugar, eu irei com maior alegria, sem medo. Já vivi tantas outras coisas por causa do evangelho, por causa da verdade de Cristo, por causa da salvação e das batalhas espirituais, que ser preso, se tiver na agenda, Jesus sabe que pode contar comigo. Pode contar contigo, meu irmão? Pode contar com você, minha irmã? Ou na hora do sufoco vai fugir? Um montão de gente já fugiu na pandemia, com medo de morrer. Teve gente que nunca mais voltou para a igreja, né? Pastores que deixaram seus ministérios, mais pastores que morreram, vocês sabem disso, missionários que morreram. Tanta gente que viveu por causa dos perigos, como hoje. Vocês sabem disso, eu sempre dou essas informações para vocês. 360 ou 380 milhões de pessoas são perseguidas no mundo por causa de Cristo, passando situações difíceis. Esse ano na Nigéria morreram 12 mil pessoas, todas cristãs, por causa de perseguições étnicas de muçulmanos radicais. E só que você não sai muito na mídia, você tem que buscar informações. Quando nós pensamos que o que importa é que o evangelho seja pregado, esteja preparado para Deus te levar, para onde Ele quiser. O apóstolo Paulo, então, nas prisões, ele pregava o evangelho. E o texto vai dizer que as pessoas ficavam animadas por isso, encorajadas. O apóstolo Paulo foi preso, então nós vamos continuar pregando aqui fora. Existia uma frase no início da era cristã, à proporção que o evangelho foi crescendo, de que o sangue dos mártires era a semente do evangelho. Nesse movimento de vida, então, que as pessoas iriam caminhando por Jesus, iam sendo renovadas de tempos em tempos.
Queridos, eu e vocês somos chamados a viver o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho não é um sistema teológico. O Evangelho não é um combinado de conselhos morais e éticos para a gente ter uma vida digna. O Evangelho é Jesus. A verdade que ele fala aqui nesse texto é uma pessoa, não é um conceito filosófico. Diante dos desafios que eu e vocês temos na nossa jornada, nesse ano que está começando, ele faz uma pergunta no 18, mas o que importa é que o Evangelho seja pregado. Vocês sabem que eu sou um grande crítico dos falsos pregadores, apóstolos do nosso país. O meu perfil como pastor e professor é apologeta, apologista, que é a defesa do Evangelho. A gente combate essas heresias, mas como eu sempre falo para vocês, o Evangelho sempre será verdade, mesmo na boca de mentirosos. No entanto, a gente precisa alertar para que as pessoas estejam sempre atentas e cuidadosas acerca disso. Quando ele vai falando sobre essas coisas, e ele vai falando daquilo que está acontecendo, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito Santo. Versículo 20, então, diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora ou como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. O ano de 2026, se Deus nos permitir viver todos os 365 dias, nossa vida precisa engrandecer o nome do Senhor. Nós não podemos fazer parte de escândalos, de coisas erradas, de corrupção, de mentiras ou tantas outras coisas. Eu e vocês somos chamados a viver uma vida de confiança, uma vida que venha honrar o nome do Senhor, quer seja na vida ou na morte. E aí vem o versículo 21, que talvez você já conheça de cor, quando ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É interessante que aqui ele vai usar os dois verbos no presente. Ele não diz aqui que porque para mim o viver vai ser Cristo, ou a minha vida é em Cristo. Ele diz que o viver é Cristo, de que Cristo está nele, e de que a morte que chegaria para ele, para mim e para você, e para ele estava muito próximo, diante dos perigos, era lucro, era ganho, seria o que todos nós precisamos desejar, porque é o encontro com o Senhor. Você tem vivido esse Cristo? Ele não está dizendo que, porque para mim o viver vai ser bom com Cristo, o morrer vai ser, sempre é. O tempo verbal bíblico é sempre o presente. E vale ressaltar que por mais que o Novo Testamento tenha sido escrito em grego, a mente daqueles que escreveram era hebraica. A cultura hebraísta, a forma de escrever hebraísta, que é muito concreta. O grego, a língua grega, a influência grega na sociedade, que começou lá com Alexandre o Grande, 300 anos antes de Cristo, chamada de cultura helenista, era uma cultura subjetiva, de elucubrações, de filosofia. Quando você vai para a palavra do Senhor, tudo é ação. Então o apóstolo Paulo, ele está falando literalmente, porque para mim viver é Cristo. Cristo não é mais um na agenda. Cristo não é mais alguém, é a vida dele. E a morte, que é o fim de todos nós, não é algo que temos que temer. Pelo contrário, precisamos sempre estar preparados para morrer. Precisamos sempre viver na perspectiva da eternidade. Quando nós pensamos no novo ano que começa, queridos irmãos, precisamos entrar nele agradecido pelo Senhor, com aprendizado em nosso coração e com esperança. Nessa breve reflexão desta manhã de domingo, convido você, ao terminar ou agora, terminando o culto, ora ao Senhor,
Elenque ali algumas coisas que você precisa fazer neste ano. Invista mais na sua vida cristã. Se dedique mais à leitura, à oração, à intercessão. Participe da vida da igreja. Nossa igreja tem vivido um tempo de avivamento, um tempo de comunhão, uma coisa que eu nunca vivi em outras igrejas que eu passei, da forma tão forte como a gente tem vivido nesses últimos 4 anos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Que é possível, apesar de nós mesmos, nós conseguirmos tirar algumas coisas do seio da igreja, religiosidade, farisaísmo. Não existe nenhum lugar na Bíblia que a gente tem que ficar tolerando o pecado dentro da Bíblia, dentro da igreja. Não existe nenhum lugar da Bíblia que a gente tem que ficar amando ímpios. A gente ama as pessoas, mas no momento que você fica tolerando determinadas coisas, amando a pessoa que pratica, você está contaminando o rebanho de Cristo, você está descumprindo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Senão não precisava o apóstolo Paulo ir para a cadeia, não precisava todos os apóstolos serem perseguidos e mortos, não precisava todos os profetas do Antigo Testamento serem perseguidos e o próprio Cristo, que é a nossa vida, ir para a cruz. A morte de Jesus na cruz do Calvário reflete todo o pecado que existe no mundo. E eu e vocês fomos chamados para lutar contra esse pecado. Nós somos, a Igreja de Cristo é a única que tem poder e autoridade para lutar contra as trevas. Nós somos a luz do mundo, sal da terra e a luz do mundo, como Jesus diz, vós sois. Ele não diz o quê? Um dia vocês vão ser, um dia isso vai acontecer, não. Por quê? Porque a igreja não é uma instituição, ela é o corpo de Cristo. E eu e você precisamos viver Cristo, Cristo em nós. As pessoas precisam ver Jesus em nós, através do nosso testemunho de vida. Nós nessa manhã falamos sobre cooperação, sobre alegria, sobre oração, sobre intercessão, sobre perseverança, sobre encorajamento, sobre ficar atento aos desafios à nossa volta e termos a coragem de pagar o preço que for preciso para que o reino de Cristo, o reino de Deus, continue sendo implantado na terra e que vidas e muitas outras vidas sejam salvas por Jesus Cristo. E que nós, como cooperadores de Deus, possamos participar, sabendo que em todo tempo o Senhor está conosco. Amém? Queridos, boa semana para todos. Lembrando que no próximo domingo estaremos juntos, se Deus assim permitir. Estamos em recesso na EBD, dando descanso para alguns irmãos. Gostaria de desafiar aos irmãos a se apresentarem aos ministérios para o serviço nesse ano. Perfeito? Nós estamos de ajuda na parte da recepção. Graças a Deus já temos bastante professores de EBD que estão juntos trabalhando. Precisamos de irmãos que vão estar servindo em alguns projetos missionários que esse ano nós vamos desenvolver. Lembre-se que Deus te deu dons, te deu talentos para servirmos juntos. Amém? Um grande abraço, fique na paz e até lá. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Até porque a alegria não é o indicador verdadeiro da paz. Sorridentes, bebendo as próprias lágrimas do coração. Olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto
seguiria aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. A quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Olhando a atitude a ser seguida de quem se desenrola do embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus. Até porque ele se humilhou e suportou a agonia da cruz. Não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Não para que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente